Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41, HD Digital. Estamos em mais uma edição do nosso programa, né? Que você assiste aí. Eu agradeço muito a sua audiência, muito obrigado pelo seu prestígio. É o programa Marcos Alves Entrevista, o original, hein? É o programa de maior audiência da TV local, sem dúvida alguma, disparado na frente. Graças a você, graças à sua audiência e à sua companhia sempre. Nós temos que brindar e comemorar essas conquistas aí, né? São importantes pra gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Convidada de hoje, super especial também, nos honrando com a sua presença, é a Lígia Cardoso, empresária, né? Proprietária do estúdio Pilates Hall, aqui em Assis, né? Ela que é empresária, fisioterapeuta, instrutora de pilates, bailarina profissional e muitas outras atividades que ela vai contar pra gente, o seu dia a dia, como que é, né? Tudo bem, Lígia Cardoso? Olá. Seja bem-vinda aqui na TV Mais pela primeira vez em nossos estúdios. Obrigado, viu? Obrigada, Marcos. Olá a todos da TV Mais. Bom, então o Marcos já falou um pouquinho, né? Eu sou fisioterapeuta, sou instrutora de pilates e aí a gente sempre fala um pouquinho da formação, né, Marcos? Sim. Então eu tenho uma formação que é a formação da Stott Pilates, que é uma formação internacional, é uma escola canadense que ela tem formação de instrutores e também venda de aparelhagem de aparelhos do Pilates, né? E bailarina já sou há muitos anos, desde pequenininha, né? Bailarina sempre, dancei e aí fui fazendo minha formação, né? E aí dentro do balé a gente também tem uma formação, que a gente fala que é a formação da Royal, que eu segui essa formação, é uma escola inglesa, que é a Royal Academy of Dance, e aí eu fiz toda a formação e hoje eu dou aula também pelo método da Royal, né? E aí a gente tem as outras atividades dentro do estúdio. Então o estúdio já está aqui na cidade já há 8 anos, né? A gente fez um espaço bem elaborado, pensando realmente a gente fala na estrutura mesmo de um estúdio para pilates, né? Então a gente já fez pensando na questão das aparelhagens todas que a gente ia trazer, a gente fez todo um estudo em relação a esses aparelhos que eles vieram já do Canadá também, né? Então a gente fez um kit de cada aparelho, a gente trouxe 3 aparelhos de cada, então a gente consegue fazer uma aula de pilates personalizado bem monitorada, né? Atendendo a cada 3 alunos ou 4 no máximo, né? Para ser personalizado. Então a gente consegue atender esses alunos ali dentro do estúdio, é um espaço bem amplo, né? Então a gente já construiu realmente pensando nisso e aí esse espaço ele comporta ali outras atividades também, né? Que daí a gente pode estar falando um pouquinho, né, Marcos? Sim, sim. E então a gente tem um pilates personalizado, que seria, a gente fala sempre de 3 a 4 pessoas, né? Que daí nós somos fisioterapeutas e nós, né, que sou eu e mais uma outra instrutora, que é a minha irmã Cristiane, né? Então a gente tem essa formação da Stott Pilates, que seria uma formação canadense. Aí a gente tem as outras modalidades, que seria o Pilates em grupo. Pilates em grupo ele é feito no solo, então o que é isso, né? As pessoas às vezes têm uma ideia, Marcos, que o Pilates ele é a bola, né? E sempre a mídia colocou divulgando muito a bola. A bola também a gente utiliza sim no Pilates, mas na verdade o Joseph Pilates, que é o criador da modalidade, que na verdade antigamente chamava contrologia, né? E não era só, o Pilates veio com o nome dele depois, ele utilizava aparelhos. Então, na verdade, na época, ele nem tinha a questão da bola. A bola entrou depois também, para a gente ter um outro acessório, né? Mas ele utilizava somente os aparelhos ou a força do próprio corpo, que é essa modalidade que eu estou falando, do Pilates solo. Então, você utiliza, aí sim, você utiliza bola, você vai utilizar peso, faixa elástica, círculo mágico, você vai fazer a aula no colchonete e você utiliza muito a força do seu corpo. Então você vai fazer uma aula bem intensa, você vai trabalhar fortalecimento, postura, concentração, centralização, que o Pilates fala muito, do core, né? E a gente trabalha também muito alongamento dentro dessas aulas, mas também não é só alongamento como algumas pessoas acham, né? O Pilates ele não é só isso, ele vai trabalhar todo o corpo e ele vai fazer essas outras coisas que eu falei, de fortalecimento, postura e outras coisas mais, né? Isso foi então a nossa modalidade do Pilates solo. Aí outras modalidades que nós temos no estúdio. A gente tem o balé Pilates,
Balé Pilates, como que é feita essa aula? É uma aula em grupo também. Então essa aula ela é feita de 8 a 10 pessoas. A professora ela tem a formação pelo Balé Pilates, que é uma modalidade da Áudrea Lara, que ela é de São Paulo. Ela fez essa modalidade como? Eles pensaram em pessoas que queriam algo diferente dentro do Pilates. Então, algumas pessoas acham que, de repente, eu queria alguma coisa mais dinâmica, fora do Pilates, que tivesse um pouco mais de música. Então, foi criada essa modalidade, pensando nos passos de balé. Então, eles pegaram os passos de balé e, junto com os princípios do Pilates, o que eles fizeram? Eles juntaram e aí criaram a modalidade do Balé Pilates. Essa modalidade, o que ela faz? Ela vai trazer muito fortalecimento. Ela é uma aula mais aeróbica, muito intensa e dinâmica. Quando fala Balé Pilates, as pessoas acham que tem que saber fazer balé, mas não é necessário. São somente passos que você aprende ali na hora e depois você vai fazer de uma forma dinâmica, para que você possa fazer essa aula mais aeróbica. E essa aula, Marcos, é bem interessante, porque ela perde mais ou menos de 500 a 600 calorias. Então já é uma aula para quem gosta de coisas mais intensas, mais dinâmicas, é uma aula super interessante para que você possa já começar a perder peso dentro dessa aula, né? Aí outra modalidade que nós temos também, o Bang Pilates. O Bang Pilates é uma modalidade super inovadora que nós trouxemos para cá. É uma modalidade da Tailândia que foi criada lá. Tem muito na Rússia também, Estados Unidos. E agora aqui na cidade de Assis, nós montamos uma sala, Marcos, específica para essa aula. Então é uma sala que a gente tem 8 bangs e essa aula como é realizada? A pessoa, ela vai estar com uma cadeirinha, né? Ela vai estar sentada numa cadeirinha e ela vai estar presa por elásticos. E aí você faz a aula toda de fortalecimento, vai usar muito condicionamento físico também da pessoa, você faz como se você estivesse pulando e voando. Então parece que você está brincando para fazer essa aula. É uma aula muito gostosa, ela tem um gasto energético muito grande também, então as pessoas que de repente gostam de aulas mais intensas, que a gente fala, modalidades mais dinâmicas, essa é uma outra modalidade dinâmica que nós temos também no estúdio. Então você vai trabalhar muito a questão do condicionamento, do cardio, fazendo fortalecimento, né? E você consegue perder, essa aula é mais puxadinha ainda, então você vai conseguir perder de 700 a 800 calorias. Então é uma aula mais pesada para quem gosta, né? E aí você pode estar se sentindo livre, né? Porque você vai estar ali, a gente fala relativamente preso, mas você está livre porque você está parecendo que você está voando fazendo essa aula. Então é uma aula muito gostosa também, para quem quiser conhecer, a gente está lá, né? Para atender a todos vocês. E também o balé clássico. Então, o balé, né, que já está na minha vida desde pequenininha, né? Aí o balé nós temos, que é o método da Roy, que eu já falei, que é a minha formação, né? Aí a gente tem desde os 3 anos até a turma adulta. E hoje é muito legal porque a gente vê as mulheres, né? Elas estão procurando muito, porque antigamente era mais difícil ter turmas de adulto, né? Hoje a gente vê essas mulheres que lá na infância, de repente, não tiveram oportunidade de fazer o balé, então elas estão procurando e nós temos uma turma de adulto e é muito legal porque elas fazem aula. Então o balé, né? A gente fala que o balé é super importante desde da criança ali de 3 aninhos até o adulto, porque ele vai trabalhar, é uma atividade física, né? Ele te traz muito fortalecimento, a gente faz os alongamentos na aula, a postura é trabalhada bastante na aula, né? Um convívio social para uma criança, né? Isso é muito importante também, o convívio social ali com outras crianças, com a professora, o saber esperar, o saber obedecer, né? A disciplina que o balé aplica dentro dessa criança também, né? E para essas mulheres, né? Mais que têm uma outra idade, que querem fazer balé e de repente acham, mas como é que eu vou procurar o balé agora que eu tenho mais de 20 anos, ou 30, ou 50? Nós temos alunas com mais de 50 anos lá, fazendo balé e realizando um sonho que de repente lá atrás não tiveram oportunidade, né, de realizar e hoje elas estão lá fazendo e elas até se apresentam, viu, Marcos? Que legal. Elas se apresentam no teatro, a gente faz espetáculos, né, de final de ano
e elas estão lá junto com a gente se apresentando também. Então isso assim é muito legal da gente falar, porque as pessoas acham que às vezes não tem mais oportunidade de fazer, mas a gente tem sim, a gente tem um grupo de adulto lá também. Que bacana. Lígia Cardoso do Pilates Hall, contando um pouquinho pra gente sobre essa belíssima estrutura, né, do seu estúdio. E então, sobre o Pilates um pouquinho, você montou um estúdio completo, né, tecnicamente super bem elaborado para atender, né, não só no conforto de quem vai lá desfrutar desses benefícios, como também do resultado, né? Isso. Que é muito interessante. Os resultados realmente são muito benéficos e de excelência em qualidade, né? Então a gente preza muito por isso, Marcos, porque a gente viu uma necessidade, quando nós fomos, né, como você falou, quando a gente foi montar o estúdio, a gente viu uma necessidade da cidade, da gente ter um espaço realmente que fosse, né, criado e elaborado para um estúdio de Pilates. Então nós construímos o estúdio, né, é um espaço de 400 metros quadrados, né, que daí, como eu falei no início, né, nós temos toda uma aparelhagem específica que é do Pilates mesmo, né, toda importada. Também nós temos os aparelhos de cardio, que nós falamos que é a esteira, elíptico, né, e a bicicleta. Então a gente tem toda uma estrutura preparada, desde o piso, né? O piso que nós temos lá também é um piso flutuante. Para quem não conhece, esse piso ele tem toda uma borracha embaixo de 5 milímetros. Para quê? Para que quem faz as modalidades em grupo nessa sala, que é uma sala ao lado, então se ela for fazer algum tipo de salto, ele vai absorver o impacto. Então a gente já pensou em todo também esse piso, né? A sala, né, que a gente fez há pouco tempo, ano passado a gente fez essa outra sala do Bang Pilates, também tem o mesmo piso, nós fizemos todo, né, uma reformulação na sala também, todos os ambientes são climatizados, né? Então a pessoa pode ir tranquila no verão, que não vai passar tanto calor assim, né? E a gente está lá mesmo realmente para atender vocês, como o Marcos falou, com maior excelência. Porque o mais importante para a gente são os resultados, né? E a gente, ao longo desses 8 anos, Marcos, a gente vê, assim, muito resultado, né? Desde o Pilates, que a gente fala do Match Pilates, que é o em grupo, o Pilates personalizado, as outras modalidades, o quanto a gente tem de pessoas vindo falar, né, depoimentos para a gente como isso foi bom para a vida delas, como mudou a vida delas depois que elas começaram essa atividade física. Então a gente fica muito feliz também, né, de ver esse resultado com as pessoas e elas nos falando sobre isso também, né? Exatamente. Procure uma melhor qualidade de vida, meu amigo, um bem-estar, uma autoestima elevada. Faça Pilates. Eu sou um exemplo disso. Eu faço Pilates, né? E a minha vida foi uma antes do Pilates e está sendo uma depois do Pilates, eu e minha esposa, né? E quero destacar que o Pilates não é uma modalidade apenas, vamos dizer assim, curativa ou corretiva. Não. Ela é muito preventiva também, né, Lígia? Principalmente para quem faz outros esportes também agregados. Isso é bem importante falar, Marcos, porque as pessoas às vezes têm essa ideia de que eu vou lá só para de repente me reabilitar ou porque, enfim, alguma pessoa que não tenha problema nenhum e vai lá só para fazer uma atividade física. Mas ela é muito preventiva, né? Como o Marcos falou, nós temos atletas lá fazendo aula e que estão, né, eles necessitam de uma melhor performance também, ou, enfim, nem precisa ser atleta, mas uma pessoa que não faça uma atividade tão intensa, mas que ela precisa se prevenir para de repente não ter algo lá na frente, enfim, uma artrose, o pessoal fala muito bico de papagaio, né? Que hoje em dia a gente fala que o mal do século são as patologias de coluna. Então, assim, a gente tem toda uma questão, até para falar rapidinho sobre isso, Marcos, as patologias de coluna são coisas que a gente fala que hoje as pessoas vêm nos reclamando muito sobre a coluna e nós tratamos muito, nós temos uma especialidade dentro do Pilates que trata das patologias da coluna, então as pessoas vão até lá para se prevenir, para não ter nada. Eu não quero ter problema de coluna. Se eu não tenho, eu não quero ter, então faça Pilates, né? Que você vai ver como isso corrige a sua postura no dia a dia, no seu trabalho, porque não é só naquele momento que você está fazendo a sua aula. A gente te dá instruções, né, para a sua melhor qualidade de vida, como já foi falado aqui. Então a gente precisa estar lá procurando a fazer uma atividade física, para que isso venha prevenir, né, futuras lesões ou patologias, né?
Isso aí. Mas aquela correria, Marcos Alves, não dá tempo. Dá sim, dá sim. Você arruma um horáriozinho aí, né? Que seja uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Aliás, Lígia, gostaria que você deixasse seu contato agora, porque o nosso telespectador, a nossa amiga de casa, vai te ligar no seu WhatsApp, no contato lá no Pilates Hall, para marcar esse horário. Porque você merece, permita-se, meu amigo. Você vai ver que a sua vida vai se transformar para muito melhor. Faça Pilates. Qual que é o contato? Bom, contato, nós temos o telefone fixo, né, que é 3322-7779, ou o celular, que também é do WhatsApp, é 981451733. O nosso estúdio, ele está lá na Avenida Durvalino Binato, 275, para quem não conhece, é na mesma rua do Vitória Hall, que é um salão de festa mais conhecido aqui na cidade, né? Jardim Aeroporto. Jardim né? Aeroporto, tá? E aí, se não, é só você pegar o Waze que você acha rapidinho, é facinho, tá bom? E aí, só para também não esquecer de falar, nós estamos com muitas promoções dentro do estúdio. Então, liga lá para você saber, né? Nós temos de todas as modalidades, então corre para que você consiga pegar essa promoção agora dentro desse mês. Perfeitamente. E nossa parceria aqui forte, TV+, Pilates Hall, né? A gente agradece muito você, Lígia, o Marcel manda um abraço para ele também, toda a sua equipe, né? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns, tá? Tamo junto. Esse foi um programa Marcos Alves Entrevista com a Lígia Cardoso do Pilates Hall, né? E a gente agradece muito você também aí de casa pela sua audiência, pelo seu prestígio, pelo seu carinho. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau.